não tem hoje a lição hoje, sobre a multiplicação seja mais comum, uma distância segura a todos. Veja a hora de passar essa pandemia e voltar a vida sem máscara. Pelo menos sem essa, né? As outras nós continuamos tentando tirar ao longo da caminhada. Sempre fica alguma, né? Como sinceros com nós mesmos, sempre fica alguma, né? Mas enfim, a lição de hoje, como já foi mencionado pelo evangelista Mical, a gente vai trabalhar em cima da lição número 6, que ela ficou para trás, que era a lição do Dia dos Pais, que fala sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A lição número 9 seria, pela sequência, a lição de hoje, e será, porque nós não vamos deixar o assunto para trás. Ela tem por título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Essa lição, pelo cronograma, seria do pastor Anil, mas como ela fica dentro do tópico 4 da lição número 6, que ficou para trás, ela se encaixa dentro de um dos tópicos da lição número 6, a lição número 9. Então eu conversei com ele sobre a opção de trocar. Aí a gente consegue hoje, pelo menos vamos tentar, né? A hora já um pouco avançada, tentar a gente resumir essa lição número 9 e junto com a lição número 6, a gente não deixar nada para trás, né, desse trimestre. Amém, irmãos? Tranquilo? A gente comunicou isso na aula passada, na escola dominical passada, o pastor comunicou, para que ninguém fosse pego de surpresa hoje, né? Então vamos lá. A lição de hoje, ou melhor, a lição número 6, ela tem por título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo diz assim, então estamos na lição número 6, irmãos, tá? Não vai na sequência, senão você vai ficar perdido aí na 9, na lição 6. Texto áureo: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, os teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. Leitura bíblica em classe, uma leitura bem extensa. Vamos dar uma acelerada aqui para a gente conseguir ganhar tempo. Neemias capítulo 3, primeiramente, Neemias 3, versículo 1 ao 4, depois Neemias 2, versículo 1 ao 9. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, se sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. E veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sucedeu, pois, no mês... Os irmãos querem participar da leitura? Ou posso continuar aqui para acelerar? Tranquilo? Tá. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho, eu dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente?
Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei lhe disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei lhe disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim, Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Amém? O objetivo geral da lição: mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Objetivos específicos são 6. Primeiro, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Segundo, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Terceiro, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Quarto, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. É aí que nós encaixamos a lição número 9, como vencer a oposição à obra de Deus, exatamente nesse tópico, o tópico 4, que houve um grande levante, uma grande oposição, e aí nós vamos ver a natureza de toda oposição à obra de Deus, que natureza ela é, essa oposição, e como vencê-la, A receita já é bem conhecida de todos nós, mas nunca é demais a gente lembrar. Depois apontar como foi a inauguração solene dos muros, e por último, e sexto, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Amém, irmãos? Introdução, e já vamos então para o comentário. Nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar essa obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Então a gente vai ver nessa lição que Deus estava trabalhando em favor do seu povo e levantou o homem certo, Neemias. Não era pedreiro, não era construtor, não era engenheiro, mas era um homem determinado, um homem determinado, com muitos predicados, com muitas qualificações, até onde vejo, não na área da construção civil, mas cheio de vontade, buscou auxílio e ajuda entre o povo nas pessoas certas, e conseguiu então esse grande feito, que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, vamos ao primeiro tópico, ou a primeira parte, como preferem alguns. Deus responde às orações de Neemias. Aí temos dentro dessa primeira parte, Deus envia emissários a Neemias,
Neemias, a parte 2, né? O tópico 2 dentro da primeira parte, Neemias angustiado, jejua e ora. Deus responde às orações de Neemias e depois veremos, Deus despertou o rei para atender o pedido de Neemias. Então, como nós sabemos como aconteceu, né? Veio uma comitiva havia chegado de Jerusalém, trazendo notícias de como estava Jerusalém e qual era a situação do povo de Jerusalém. A Bíblia diz que Hanani, irmão de Neemias, ele vem liderando essa comitiva, e quando Neemias se encontra com ele, Neemias é despertado a perguntar qual era a situação, né? Neemias é levado a perguntar sobre o remanescente atribulado, que ficava lá a quilômetros e quilômetros da onde ele estava, no palácio de Babilônia, né? Então, ele era copeiro, tinha uma vida bem sucedida, uma vida confortável, vivia num palácio, com toda a segurança, todo o conforto, né? E então, quando ele se encontra com Hanani, de forma providencial, ele é levado a perguntar como estava então o remanescente, qual era a situação de Jerusalém. A gente vê que, nós sabemos, o próprio apóstolo Paulo disse que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Aquela pergunta, o interesse de Neemias, a preocupação de Neemias não era uma coincidência, não era uma pergunta de um curioso. Sabe aquela perguntinha que a gente faz, que na verdade não existe nenhuma preocupação por trás, só curiosidade? Não era essa a natureza da pergunta de Neemias. Neemias foi, de forma providencial, despertado por Deus a se interessar pelos seus irmãos e por Jerusalém, né? Nada acontece por coincidência, né? As coisas de Deus, elas não são levadas pela coincidência, elas são conduzidas pela providência de Deus. Deus já tinha preparado Neemias, Deus já estava trabalhando em Neemias, e agora então Neemias é levado, né? Creio, Deus trabalhando no querer de Neemias, ele é levado a perguntar da situação dos seus irmãos e de Jerusalém, né? Deus trabalha tanto de forma ordinária como de forma extraordinária, né? Deus poderia, num sonho, falar com Neemias, numa visão, numa revelação, de uma forma extraordinária. Deus poderia falar, mas Deus trabalha de forma ordinária. Alguém chega de uma viagem, dá um relato, um panorama de qual era a situação para Neemias, tudo já à mão de Deus providenciando, né, aquele encontro, a viagem de Hanani, o retorno de Hanani, né, a curiosidade, ou não só a curiosidade, mas o interesse de Neemias, né, em saber da situação, já tudo à mão de Deus trabalhando de forma ordinária, para então despertar em Neemias primeiro a tristeza, e a notícia causa tristeza e lamento em Neemias, né? Ele estava lá num belo palácio, com todo conforto, com toda segurança, numa posição privilegiada, poderia simplesmente ouvir e dizer: olha, não é problema meu, eu sou um copeiro, né? Então não é assunto meu, né? Deixa que Deus cuida da sua obra, né? Mas não foi assim. Ele ficou comovido, ele ficou incomodado, né? O relato de Hanani, ele incomoda Neemias, ele provoca tristeza em Neemias, né? Nós sabemos que a tristeza, o próprio Paulo fala que a tristeza, segundo Deus, opera a vida, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte, né? Então ele se comove, sente tristeza, ele fica angustiado, e ele vai orar, vai jejuar, ele vai orar, ele vai buscar a Deus, porque ele sabia que o tamanho daquele problema exigia um Deus grande, que era o Deus dos judeus, que era Javé, né? E ele vai para a oração, porque ele se comove, ele não fica apático, ele não fica aquém, ele se solidariza com aquilo, né? E eu abro aqui uma reflexão para a gente, né? Até anotei aqui que o pior dos pecados que podemos cometer contra outros seres humanos não é o ódio, mas é a indiferença.
Sabia disso? Neemias não ficou indiferente. A indiferença, ela é tão nociva, tão destrutiva, quanto o ódio praticado por alguém. Você vê isso claramente na parábola do bom samaritano. A indiferença do sacerdote, a indiferença do levita, quando vê aquele homem jogado à beira do caminho, né? Aquela indiferença do sacerdote e do levita, ela foi tão mal, tão maléfica, quanto a mão dos salteadores que feriram aquele homem e deixaram ele para morrer. A indiferença, ela é tão nociva quanto a mão que fere. Sabia? A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele, o que acontece? Ele peca. Então, Neemias estava muito confortável no palácio, mas de repente ele recebeu uma notícia catastrófica e temeu. E aí teve o pesar e caiu no jejum e na oração. Foi para a oração. Nós estamos como Neemias. Apesar da pandemia, quem está hospitalizado são os outros. Mas quando cai na nossa pele, aí nós vamos buscar Deus com jejum. Quem ficou em emprego foi o fulano. As autoridades que se digam para os meus impostos, não é assim? Eles lá que resolvam, a igreja que faça seu papel social, e assim nós vamos, com indiferença, transferindo a responsabilidade que é nossa. Se o problema chegou ao nosso conhecimento e nós temos condições de ajudar e fazer alguma coisa, grave na sua cabeça que a indiferença, ela é tão destrutiva quanto a mão que fere. Certo? Então veja bem. Então ele não fica indiferente, apesar de estar numa posição privilegiada, confortável, mas ele fica incomodado com aquilo. O que ele faz, como já citou o Moral? Ele vai para oração. E aí, a oração é a arma mais poderosa do crente. Você já notou que a gente diz assim: ó, irmão, eu não posso fazer nada por ti, mas eu vou te ajudar em oração. Pelo amor de Deus, a melhor coisa que você pode fazer por alguém é orar por ela, porque a oração é poderosa. Claro, se puder ajudar de forma a estender a mão, né? E ajudar com suprindo alguma necessidade, claro, porque não adianta, Tiago disse, não adianta tu orar, podendo ajudar, quem que vai resolver? Mas enfim, mas de qualquer forma, a oração, sim, é a maior ajuda que a gente pode oferecer a esse mundo que vive, né, mergulhado em mazelas, né? Ele vai para a oração. Segundo alguns historiadores, foram 4 meses de oração. 4 meses. Ele ora, jejua, em contrição diante de Deus. Ele sabia que Jerusalém tinha promessas, mas nós sabemos que promessas não nos isenta da responsabilidade de orar, certo? Ter promessas de Deus não nos isenta do compromisso e da responsabilidade da oração, né? Prova disso, nós podemos ver vários exemplos na Bíblia. O Senhor Jesus, Ele próprio nos deixou não só o exemplo, né? Não era só o exemplo em si, mas Ele deixou claro da necessidade que Ele tinha de orar, de estar na presença de Deus. Ele orava porque Ele tinha como homem a necessidade, né, de orar. Ele orava, passava boa parte do seu tempo em oração. Segundo alguns estudiosos, ele passou 70% do tempo dele em oração e em treinamento com os 12, os outros 30% junto com o povo. Hoje nós queremos diferente, né? Nós queremos estar nos holofotes, nos cartazes, nós queremos estar no meio das massas, das multidões, mas lá no esconderijo, no quarto escuro, ao pé da cama, aos pés de Jesus, muito pouco, né? Nós queremos sim, em nosso nome, queremos estar no meio das massas, mas no oculto com Deus, quase nada.
E o Senhor Jesus deu um exemplo disso. Passou a maior parte do seu ministério orando e a sós com os 12, treinando eles para que depois, sim, esses 12, por meio da mensagem, impactassem o mundo, né, com o Evangelho. E aí, temos um exemplo também, o próprio Isaac. Isaac era um exemplo clássico disso, né? Ele, filho da promessa e detentor da promessa. Porque a promessa feita a Abraão agora recai sobre ele, que era filho, né, de Abraão e filho da promessa. Por meio dele, Deus faria uma grande nação, né? O que acontece? Ele teve que orar, mesmo tendo a promessa, ele teve que orar 20 anos pela esposa, casa com ela, a esposa amada, né? Era a sua esposa que ele tanto amou, e ele casa com ela. Depois disso, a esposa era estéril, ele teve que orar mais de 20 anos. É só olhar lá em Gênesis capítulo 25, você vai ver que ele começa a orar com 40 anos. Quando ele tem 60 anos, nascem os gêmeos, Jacó e Esaú. Orou mais de 20 anos para ter o seu primeiro filho. Aí já vem dois, né? 20 anos de oração, já vem dois assim, já vem acumulada. Oi? Já vem dois, né? Então assim, tinha promessa, mas foi para oração, né? Elias não foi diferente, né? Vamos adiantar aqui, senão a gente vai ficar muito tempo aqui e a hora voa, né? Foi para oração. E o que aconteceu? Deus respondeu a oração dele. Num encontro com o rei percebe tristeza, o rei conhecia ele, Artaxerxes conhecia o seu copeiro, ele vê nele tristeza no seu semblante, pergunta para ele o que acontece. Neemias, ele não só ora, mas ele se prepara para aquele momento. Oração, né? Orar e ação. Não adianta também você só ficar orando e não se preparar também de outras formas. Eu tenho uma promessa de ser um pregador, né? Aí fica sentado esperando o tempo passar. Não, vai orar, vai comprar bons livros, vai se matricular numa boa escola de teologia, vai se preparar, enfim, né? Diz um ditado chinês que quando o servidor está pronto, vem que da China ultimamente, mas é um ditado chinês que eu ouvi há muitos anos atrás, que quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? Então ele não só orou, mas ele se preparou. Tanto é que quando ele vai conversar com o rei, né, ele não se precipita, ele espera o momento certo e ele usa, né? Ele usa da estratégia correta. Viva sempre o rei! É bobo, né? Não é bobo, né? Não estou ensinando ninguém aqui a ser puxa-saco, não, né? Mas às vezes a gente precisa de inteligência, né, irmãos? Viva sempre o rei! Ele sabia que uma palavra maldita podia não só custar o cargo dele, mas também o pescoço dele, né? Viva sempre o rei! Ele não chegou lá, eu determino, Deus é comigo, o Deus de Israel é o maior, tu vai cair por terra. Não. Ele reconhecia o princípio de autoridade, era inteligente, era preparado, respeitava o princípio de autoridade, mesmo que o rei fosse um rei pagano. Viva sempre o rei! Tocou o coração do rei, né? Aí o rei responde com uma pergunta, Aí o rei pergunta para ele, e ele responde ao rei uma pergunta. É psicologia pura, né? E aí ele responde, ora, o rei pergunta, o que acontece? Ele diz, olha, mas como deveria eu reagir à notícia de Jerusalém? Ele tocou o coração do rei, ele toca, né, o coração, depois ele toca o racional do rei, e por último, ele apela para os mortos, né? Ele desperta solidariedade, comoção. Mas como eu poderia estar contente lá na terra dos túmulos, das sepulturas dos meus pais? Enfim, ele usa uma estratégia correta, né? Ele sabia que estava lidando com um rei, e qualquer indício de levante, de complô, né, o rei poderia achar, mas esse camarada vai querer ir lá, depois vai virar governador, vai querer se voltar contra mim, né? Mas não, ele vai de maneira humilde, ele consegue, né, por meio da mão de Deus, da oração, e também usou inteligência,
usando todos os meios que estavam à disposição, porque a inteligência, a nossa mente, é um dos maiores dons que Deus deu a nós, né? A nossa mente, a inteligência, né? A poder se raciocinar, poder pensar. Ele usa de tudo isso que ele vai então e consegue, né? O que ele tanto desejava. O rei dá a ele condições, né? Dá a ele condições, o improvável acontece e o copeiro sai da presença de Deus com a capacidade de executar aquela grande tarefa que era ajudar os irmãos lá em Jerusalém, né? Então foi assim. O primeiro tópico, Deus respondeu às orações de um homem que não se conforma com as notícias que recebe, mas ele então busca a Deus e depois, por meio das oportunidades